Então tá bom, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer muito. Não sei quantas pessoas estiveram envolvidas na idealização desse evento. Eu sei que o João foi uma delas, né? Uma pessoa medular para esse evento. Então vou agradecer a pessoa do João, mas tentando me reportar a todos e todas que participaram da formulação desse evento. Eu ensaiei um pouquinho a minha fala, / leitura em casa, deu mais ou menos uns 82 minutos. Que bom que a gente tem tempo. Então vou cortar vários pedaços, tá? Não se preocupem, ela vai ter duas partes. Então, uma parte eu vou rapidamente explicar mais ou menos da onde eu estou vindo, porque eu estou propondo um tema que aparentemente é tão excêntrico, a partir de dois autores, talvez aparentemente excêntricos ao pronome do nomos, embora eles estejam aqui e ali sendo citados por autores que trabalham com esse conceito, e também porque esse conceito é internamente excêntrico na obra de ambos, né, Deleuze e Guattari. E aí, num segundo momento, se eu olhar para vocês e a gente tiver mais pessoas vivas do que não vivas, eu leio um pouco a segunda metade, talvez um pouquinho mais para frente do trabalho, que aí a gente cai efetivamente no epicentro daquilo que me interessa, que são as relações capitalismo, tecnologia e subjetivação e como é que a questão do nomos se imiscui nisso tudo. Tá? Então vamos lá, o tema é esse, né? Eu estou vendo, acabei de ver a professora Vera passando ali, fugindo. Ela já vem o seu livro. Maravilha. Ufa. Então, nomos e música em Deleuze e Guattari. Eu parto da premissa de que essa relação, nomos e música, é uma relação pertinente, mas excêntrica. Né? O Schmitt, que João e também nosso querido Lucas citaram ontem, claramente coloca a questão da música e a sua relação com nomos como uma espécie de tema esquisito e fora de órbita, né? No Nomos da Terra. Os dois autores que eu chamo para a gente conversar, que são Deleuze e Guattari, também são dois autores que poderíamos considerar excêntricos da discussão do nomos, mas que ao mesmo tempo ainda guardam algum tipo de relação com o tema. Então, ou seja, Deleuze e Guattari não são exatamente autores que falam sobre o nomos, mas também não são autores inteiramente alheios à questão. Então eu queria tentar trabalhar dentro dessa dupla excentricidade, ou dessa excentricidade ao quadrado, né? Porque me parece que ela permite a tomada de uma diagonal, e a única questão que importa aí dentro é se essa diagonal pode ser produtiva ou não, né? Então, por um lado, de onde é que vem essa excentricidade dupla ao quadrado, e para onde é que ela nos leva. Eu vou começar um pouco como um relatório de pesquisa, quase, né? Dizendo de onde eu tenho vindo e para onde mais ou menos a coisa tem ido. Cometendo aqui a temeridade, né, de numa mesa com Tiago, Lucas, Juan e mais um monte de gente aí na audiência, dar conta de um trabalho que claramente está a caminho e, portanto, nada aqui é definitivo. Em 2017 eu estava pesquisando as relações, estava começando a pesquisar as relações entre capitalismo, tecnologia e subjetivação, sempre de um ponto de vista da teoria social e da teoria política, ali no laboratório que depois o João nos deu a alegria de frequentar e conhecer. Não demorou muito para que essa questão capitalismo, tecnologia e subjetivação logo me levasse a pensar de maneira um pouquinho mais ampla em tecnologia, o social e o político, termo dentro do qual a gente incluía a questão do poder. Né? Falando em o político ou a política, para contemplar também a sua capacidade de reversibilidade interna. Né? Não simplesmente fazer uma espécie de grande diagramática, mas de pensar as capacidades de reverter esses processos de poder. E aí, tomando contato com a literatura que diz respeito a esses temas, eu encontrava fundamentalmente 4 linhagens. Né? Uma primeira linhagem de autores, que eu vou chamar aqui de maneira tosca, né? Neoliberais, celebratórios, às vezes ingênuos, às vezes meio cínicos, né? Que basicamente dizem que todos os problemas e todas as fricções que são criadas dentro dessa relação capital, tecnologia e subjetividade são fricções autossolucionáveis. Né? A gente não precisaria esperar muito tempo para que a própria tecnologia, o próprio desenvolvimento do capital desse uma solução para essas fricções, esses problemas que surgiriam. Uma segunda linhagem é daqueles que eu vou chamar de aceleracionistas de esquerda, que são autores bastante interessantes, apesar de aceleracionistas, e que basicamente dizem que o que deveríamos fazer seriam apropriações de infraestruturas que o neoliberalismo produziu, infraestruturas técnicas, tecnológicas, que são, por definição, na visão deles, infraestruturas comuns. Né?
O grande problema é que o comum ou falta, né, mais ou menos como o Deleuze diz, o povo falta, ou ele é impotente, né, ele não consegue se apropriar de maneira ativa dessas infraestruturas, embora eu acho que aqui haja um grande ponto de reconhecer que essas infraestruturas são, não digo perenes, mas são conquistas importantes da humanidade, né, questões como automação, etc., nos livrando de um monte de trabalhos infernais, especialmente burocráticos, né. Quem é que não gostava? Eu gostava, pelo menos na pandemia, de o Google corrigir a prova para mim, eu achava fantástico aquilo. Continuo gostando, inclusive, saudades, pelo menos dessa parte. Terceiro, os teóricos do capitalismo de plataforma, que são teóricos geralmente produtores de um enorme diagramatismo, ou seja, eles vão tentar dar vazão ao que eu estou chamando aqui de uma pulsão cartográfica para revelar quais são os traços constitutivos da economia política digital. Então, basicamente isso, trabalhar com mapeamentos, 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 sem parar. Né? Isso gera um diagramatismo generalizado. E por último, uma série de outros autores, e talvez a mais importante delas seja a Shoshana Zuboff, que eu chamaria de autores de um capitalismo de plataforma, né? Que vem nessa nova configuração do capitalismo digital, uma espécie de catástrofe, que toma, portanto, essa pulsão diagramática dos autores do capitalismo de plataforma, mas acabam dizendo, bom, tudo isso acaba nos lançando num impasse político, num impasse que nos deixa imóveis, porque as próprias condições do poder, as próprias condições da acumulação digital terminam por pôr fim ao político ou à democracia. Bastaria, sei lá, a gente ler aquele título do livro do Morozov, né, que diz, que fala sobre a ascensão dos dados e o fim da democracia, do político, lato sensu. Essas quatro aproximações, ao mesmo tempo que me deixavam um pouco perplexo, me fizeram fazer uma pergunta simples e ingênua, como são todas as perguntas que eu faço. E se a questão da técnica fosse a política? Quer dizer, aquilo mesmo que aparece barrado ou que aparece impotente nas descrições das suas novas configurações ônticas ou ontológicas. Será que não estaria no cerne exatamente a política, ou seja, aquilo cujo fim esses novos seres técnicos digitais parecem decretar? E aos poucos uma certa intuição filosófica foi me levando a uma aproximação sugerida entre o impasse verdadeiramente político que eu estava encontrando na crítica às tecnologias de informação e comunicação, de acordo com essas 4 linhas que eu acabei de rapidamente aqui mencionar, e por outro lado, quando eu olhava para os estudos, fossem jurídicos ou filosóficos do Nomos, a gente encontrava mais ou menos o mesmo problema. Tem uma série de correlações entre a maneira como se trata com uma coisa e outra. E bom, aí a gente vai ler, por exemplo, um livro do Benjamin Bratton, né, e perceber que ele está gerando uma espécie de encruzilhada, né, ou de encontro entre as duas questões, que é todo um outro caso à parte. Mas por que eu digo que se sugere aqui uma aproximação entre, por um lado, o impasse da crítica das tecnologias de informação e comunicação, e por outro, os estudos jurídicos e filosóficos sobre o Nomos? Porque me parece que ambas as formas de trabalhar cada um dos temas envolvem uma crítica da economia política. Afinal, nos dois temas, a gente joga com questões muito genéricas, muito soltas ainda, do tipo propriedade, apossamento, tomada de terra, de dados, acumulação, extração, circulação. A gente joga também com uma crítica que se desenvolve sempre com o predomínio da dimensão do ver e do dizer, ou seja, elas estão sempre, o mecanismo crítico aqui parece sempre envolvido, ou predominantemente envolvido em cartografias, em filologias, em formas críticas que são imediatamente espacializadas. Para falar do Bratton, por exemplo, num design approach, né, uma abordagem a partir do desenho das coisas, do vetorialismo. Falamos sem cessar de linguagens que são supostamente performativas, né, tem todo um debate nos anos 2000 para tentar saber se o direito e a linguagem de computação, a linguagem de código, de programação de software, são linguagens performativas equivalentes, dá para tratar uma coisa como a outra. E, bom, no The Stack do Bratton, a gente volta ao problema do Nomos da Terra e do Nomos das plataformas, que deveria envolver o Nomos da nuvem, enfim. Né? Toda aquela história de terra e mar que começa a virar um empilhamento de novas e insuspeitas camadas de complexidade. E terceiro, me parece que existem algumas constantes em comum, né? E 3 Nomos. Portanto,
E isso, desculpa, eu não vou conseguir desenvolver aqui, mas daí no texto completo a gente desenvolve melhor. Existe o que eu vou chamar aqui de um nomos da polis, que está no Platão, e que nos apresenta a polis, vou botar aqui de maneira extremamente simplificada, como uma redundância do logos. Então a polis é uma redundância do logos. E ela é uma redundância do logos através da musiquê, ou por meio da musiquê. Segundo, tem um terceiro nomos, que é o nomos da terra, propriamente schmittiano. Né? E aqui eu dou essa chutada, esse filosofema, dizendo que o nomos da terra para Schmitt nada mais é do que a redundância da híbris. Ou seja, é a redundância do primeiro evento nomológico fundamental da tomada de terra, que coloca a música como segunda, que coloca a música como uma questão fora de órbita, importante, de todo lateral. E terceiro, e que a gente vai chegando devagar a Deleuze e Guattari, existe um terceiro nomos, que é este da comunicação, da informação e dos controles, que Deleuze e Guattari, de maneiras diferentes, às vezes convergentes, às vezes divergentes, vão tentar cartografar, e que nos conduziria àquilo que eles chamam de sistemas de palavras de ordem que circulam e até certo ponto definem uma dada sociedade ou uma dada formação social. Ou seja, a gente consegue pegar esses três nomos da polis, redundância do logos, da terra, redundância da híbris, o da comunicação, informação e controles, redundância do sistema das palavras de ordem que circulam numa dada sociedade, e já vê aí os três temas que começam a nos mover. A música, a terra e a sua redundância. Quer dizer, é completamente impossível não pensar nessas três coisas a partir dessas aproximações. E me parece também bastante impossível que essas três aproximações não nos remetam a um conceito importantíssimo, não central, porque nada é central na obra deles, mas importantíssimo na obra de Deleuze e Guattari, que é o conceito de retornar. E aí eu ia aos teóricos, alguns teóricos, né? Porque eu estou longe de ser um especialista em nomos, eu sou mais um franco-atirador. Eu ia a alguns teóricos do nomos, principalmente o livro maravilhoso, monumental, e para mim imune a qualquer crítica, do Zartalogis, né? The Birth of Nomos. Quando Zartalogis, na verdade, outros teóricos que vão trabalhar com o nomos puxam Deleuze e Guattari para a conversa, eles geralmente fazem isso sob um duplo aspecto. O primeiro aspecto é trabalhando com o problema do nomos tal como ele aparece em Diferença e Repetição de Deleuze, se esquecendo que essa diferença e repetição tem um livro importantíssimo em que algo do nomos já aparece, né, nas suas duas versões de Proust e os signos, né, uma versão anterior e outra logo posterior, né, 76, em que o nomos aparece como um problema efetivamente de distribuição dos seres, entendidos como diferenças, na igualdade, ou seja, na univocidade de um espaço que é apresentado para nós como aberto, ilimitado, sem divisas, sem cercas. É aquilo que origina o conceito deleuziano de distribuição nômade, e o que estaria baseado, né, e aí tem a discussão que o próprio João traz na tese dele, numa análise filológica um tanto quanto complicada, o Zartalogis também fala disso de outra maneira, uma análise que o Deleuze arranca do La Roche. Eu juro para vocês que não vou entrar em filologia aqui, tá? O João já fez isso o suficiente ontem, já foi o bastante. E, não é porque já foi o bastante, porque eu não tenho a menor competência para fazer isso. Emile Platós, por outro lado, também é trazido com o tema, o grande tema do nomos nômade, da nomadologia, da máquina de guerra contra o Estado, e aqui uma distribuição nômade aparece a partir de um analisador histórico e político. Eu ficava pensando, olhando para esses usos comuns, né, do Deleuze e Guattari na obra desses caras que falam sobre nomos. Será que a gente só consegue pensar o nomos através da linguagem na história? Não dá para pensar o nomos de um outro jeito, a partir de uma outra pegada? Será que a gente consegue, aí é a pergunta de Deleuziano, né, maluco, será que a gente consegue pensar esse negócio em um devir, seja lá o que isso queira dizer? Será que a gente consegue, vou melhorar um pouco para não ficar devir, assim, jogar. Será que a gente consegue pensar esse negócio no processo efetivo de expressividade de um materialismo que é mais intenso? E aí que surge a ideia de pensar nomos como música, ou nomos através da música, ou nomos por meio da música, que não é a musiquinha. É uma proposta que não deixa de ser leal à história,
uma certa história, pelo menos da palavra nomos, que não deixa de ser fiel ou leal a uma concepção linguística e filológica, mas que imagina o nomos como um caso do ritornelo. Eu comecei a pensar, e se o nomos fosse um caso do ritornelo? E se nós pudéssemos tratar o nomos como um caso do ritornelo? E é isso que dá origem ao que eu estou chamando aqui no texto, que vai aparecer eventualmente, como hipótese sônica. Né? A ideia de que o nomos é precedido, não cronologicamente, porque não se trata de um tempo pulsado, mas qualitativamente pelo ritornelo. O nomos nada mais é do que o expresso do ritornelo. E o problema da terra aparece sob a forma do território, na medida em que ele é criado de forma coalescente. Então, aqui a gente começa a tocar coisas que o Lucas tinha sugerido ontem. Né? A ideia de um espaço utópico, de um tempo anárquico, ou seja, aqui surge sob a forma de um tempo não pulsado, de um território que vai sendo criado de maneira coalescente, e de forças que nos conduzem à Terra, o que é uma outra forma de Deleuze-Guattari dizerem ao caos, né? A uma multivetorialidade que sai do caos e que pode formar um caosmos. E é isso que vai nos permitir alguns saltos, tá? E que eu vou ser rápido e esquemático para que depois a gente possa passar a leitura e já está acabando essa primeira parte da fala. Primeiro, afirmação simples e direta de que o nomos da comunicação, da informação ou dos controles, isto é, aquilo que a gente poderia trocar em miúdos chamar de sistema de palavras de ordem, coincide com o nomos capitalista das sociedades de controle. Segundo, a gente pode saltar também na potência modal e política da música, desde que nós pensemos a música como algo, desde logo, desterritorializado e não organizado. Então não se trata da música, a música é como simplesmente uma arte dos sons organizada cromaticamente, blá, 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 blá. Nada próximo daquilo que nós experienciamos do ponto de vista meramente estético, embora haja aí também uma dimensão estética importante. Ou seja, aquilo que a potência modal e política da música torna possível é que sejam audíveis, de repente, forças que não são sonoras. Então isso permite, na verdade, que nós desçamos a interrogação daquilo que Deleuze e Guattari chamavam de pressupostos implícitos das palavras de controle, mas também da polis, da terra e dos controles mesmos. Né? Então isso permite um outro tipo de cartografia. Uma cartografia do insondável, do indizível, do invisível, bastante aproximada de uma exigência que sai hoje dos algoritmos, que é como é que nós vamos dar conta de compreendê-los, como é que nós vamos dar conta da sua opacidade, da sua invisibilidade, do fato de que eles são black boxes, né? Caixas pretas praticamente inquebrantáveis. Terceiro, isso encaminha uma nova direção para um problema político. E aí, eu friso, né? É um problema político, não ôntico, não ontológico, da redundância e do imobilismo, que aparece em Platão, a polis como redundância do logos, que aparece em Schmitt, a terra como redundância da híbris colonial, e que aparece no capitalismo de vigilância. O capitalismo de vigilância mesmo como uma redundância daquilo que Zuboff vai chamar de acumulação de superávit comportamental. Quarto ponto. Geramos com isso um território que não está dado para ser repartido. Então isso nos coloca para muito além ou aquém, depende do ponto de vista, da hipótese de uma distribuição sedentária. Promovemos imediatamente uma distribuição nômade dos seres, de acordo com a diferença. Evitamos o problema propriamente do Estado, né, porque o Estado é a resposta para um problema que está posto metafisicamente, que é como é que a gente trata como uno, ou como todo, aquilo que se apresenta como múltiplo. Esse é o problema ao qual o Estado surge, emerge como resposta. E aqui não. Aqui se trata de entender que as multiplicidades são entendidas como substantivas em si mesmas, e, portanto, aqui a gente tem um regime de multiplicidades que Deleuze vai chamar, com base em Artaud, anarquia coroada, ou que ele vai chamar com base em Proust, de a desordem assustadora. Eu adoro essa expressão. A desordem assustadora. Ou seja, isso quer dizer que nós fazemos pela primeira vez, diferentemente de tudo aquilo que a gente está acostumado, da dispersão um estilo, uma forma de consistência e o desenvolvimento de uma potência modal. É esse o tema da variação contínua no Deleuze. Ele pode vir muito bem na música. Né?
ao mesmo tempo que a gente tenta ultrapassar os limites relativos que o capitalismo impõe às desterritorializações, porque a gente sabe muito bem, na própria obra do Esguetai, que o capitalismo é apresentado como uma força de desterritorialização que produz axiomatizações, né, codificações novas, territorializações subsequentes. E, de um ponto de vista meramente, se eu puder dizer, hermenêutico, a gente cruza dois refrões de Deleuze-Guattari. O primeiro refrão, que está em Mil Platôs, muito conhecido, é aquele que diz: antes do ser, há a política. Antes do ser, a política. E um outro, que está num texto que quase ninguém lê, dificilmente eu vejo citado, que é Péricles e Verdi, um texto pequeno que o Deleuze publica em homenagem à morte, né, do François Châtelet, em que ele diz, com todas as letras, a música é uma política. A música é uma política. Então, se eu puder fazer aqui um silogismo assustador, né, para aumentar um pouco aqui a expressão do Proust, a gente talvez pudesse dizer, e aqui é um tiro longo, antes do ser, há a música. E aí a gente pode procurar o nomos no conceito de antilogos em Proust e os Signos, e no conceito de ritornello em Mil Platôs como desenvolvimentos. Bom, então isso é mais ou menos da onde eu vim para onde eu estou indo. Poder me alter, vocês têm mais 40 minutos? Sim, vamos lá. Eu juro que eu leio rápido. A transição das sociedades disciplinares para sociedades de controle corresponde a uma transformação não apenas da ideia de lei, mas antes da configuração monológica do campo social. Não por acaso, Deleuze encontra Kafka instalado no coração dessa passagem, marcada por uma crise generalizada de todos os meios de confinamento. É Kafka quem descreve os modos de vida jurídicos muito diferentes, entre os quais nossas sociedades hesitam. De um lado, a lógica ilemórfica de poder que corresponde à moldagem descontínua dos confinamentos e da habitação aparente, que disciplinam indivíduos e os posicionam em massas. De outro, o regime de variação contínua dos controlados digitais, que se distribuem em espaços abertos e ilimitados e se exercem sob a forma da moratória ilimitada sobre indivíduos, probabilidades moleculares e bancos de amostras e dados, nuvens estatísticas. Estes formariam um sistema de geometria variável cuja linguagem é numérica. Alguém poderia inventariar as relações de vizinhança entre os controlatos, sua lógica e a concepção de nomos nômade. O capitalismo, essencialmente dispersivo de sobreprodução, promoveria distribuições livres em um espaço virtualmente aberto, diviso e limitado. Faria vigorar um regime de modulações em variação contínua. Circularia valor segundo um sistema de trocas flutuantes, garantido por um governo individual e ondulatório globalizado, que emerge como efeito da vitória técnica das máquinas informáticas e dos computadores. Poderia, então, esse mesmo alguém afirmar que um mundo sem logos não passa de um elogio das novas forças que se anunciam, arrastadas por uma mutação do capitalismo. A consciência esquizoide da lei, o nomos como configuração nômade de um mundo sem logos, poderiam então soar como confirmação e chancela da nova configuração nomológica do capital. Sua geometria ecumenista seria construída à base de big techs, extrativismo digital, governamentalidade algorítmica e capitalismo de vigilância. E, de fato, o capitalismo tem uma lei. E os controles extrativos que emergem com as redes sociais e de comunicação instantâneas não escapam a ela. O que ele, o capital, descodifica, uma das mãos axiomatiza com a outra. O efeito mágico do capital é o de abstrair e vampirizar o trabalho vivo, estocando na forma do trabalho morto, enquanto se apresenta como a quase causa da produção. Mas esse efeito mágico é o prolongamento da tendência universal do capitalismo de descodificar e liberar sempre mais os fluxos produtivos de seus limites e territórios, a fim de axiomatizá-los logo mais à frente. A lei e o nomos do capital, que lhe permitem controlar os fluxos que percorrem um bloco de espaço-tempo aberto e ilimitado, não é a lei esquise, mas a lei da desterritorialização dos fluxos, velozmente compensada por cortes subsequentes. A lei do capital é a lei da imposição de limites relativos aos processos de desterritorialização. O capitalismo é o limite social o mais informatizado, financeiro, abstrato e dispersivo. E mesmo assim, ele não deixa de ser, como quis Mackenzie Wark, um vetorialismo. Um nomos ecumênico que só desterritorializa ao preço de reterritorializar. Não mais tomada da terra, mas tomada de fluxos livres, ligação de materiais complexos e intensos a um território preparado segundo um logos, que é o do capital. Também assim,
as sociedades de controle não deixam de ser uma variação lógica do nomos capitalista, limite de toda a sociedade. O anti-logos, ou a esquizofrenia, por outro lado, indicam o limite absoluto, o estado máximo de desterritorialização dos fluxos e sua distribuição anárquica sobre um espaço aberto, livre, virtualmente ilimitado. Ele é o nomos em sua anárquica desmedida, tomada de fuga dos fluxos, máquina e não logos. A transição aos controles repropõe a multiplicidade como problema político, isto é, afeta-nos em condições inéditas ao problema da positividade dos fragmentos e do nomos que deve reger as partes em todo. O nomos dos controles é o das comunicações regulares entre fragmentos não comunicantes. Designa um mundo em que o essencial deixa de ser a assinatura do indivíduo, que até então assegurava sua posição em uma massa, e passa a ser a linguagem numérica do controle, cifras, senhas, que marcam o acesso à informação ou a rejeição. A potência dos controles está na capacidade de fazer os fragmentos se comunicarem de acordo com modulação suave, em variação contínua, geometrias sutis e regularidades imperceptíveis. Interfaces, plataformas, apps, user experience design, stacks, cloud computing, tudo, inclusive a sua crítica, é conduzido por um cérebro logocêntrico, geométrico, espacial, e mobiliza um agenciamento atento do tipo olho, mão, corpo em repouso, viajando sem sair do lugar, como um nômade preso a uma paisagem que não para de se alterar. O metaverso está transformando exatamente essa imagem em uma realidade palpável, concreta. Os controles mobilizam e mantêm ligados os afetos nômades ao nomos dos controles. E o capitalismo os brande para produzir novas desterritorializações seguidas de axiomatizações ulteriores. Como ocorre com a esquizofrenia, o capital não toca o nomadismo como limite absoluto, apenas o mobiliza como um limite relativo. Mas como as partes não totais, os fragmentos fechados ou os vasos não comunicantes são postos a comunicar? Por meio da instalação ordenada de vínculos regulares compartilhados entre os fragmentos. Tudo que aí se faz comunicar, transmitir, propagar, são informações. E informações são conjuntos de palavras de ordem. Palavras de ordem que nos fazem acreditar no que comunicam. Ou se não fazem, pelo menos exigem que nos comportemos como se acreditássemos. Como na microsociologia tardiana, as informações correm pelos sócios como correntes de invenção, imitação, desejo e crença. Enquanto as disciplinas constituíam corpos dóceis e úteis por confinamento, os controles informacionais são nomológicos e nomádicos, comunicam e distribuem potenciais de individuação e informação individual por todos os sócios em um regime múltiplo, sutil e molecular, de modulação soft, do qual aprenderam a tirar a utilidade e docilidade como efeitos de conjunto de controles globais dispersos. Os controles são dispersões concentracionárias, centrípetas, que mantêm ligadas aos sócios aqui e ali as dispersões nômades, centrífugas, as linhas de fuga que efetivamente definem um campo social. O sistema e a sociedade de controle em que ingressamos são, para Deleuze, exatamente a informação. A comunicação de palavras de ordem sem as quais a informação não existe. E a informação é isso, diz Deleuze, o sistema controlado das palavras de ordem que tem curso numa dada sociedade. É o nomos redundante dos sócios que os controles vetorializam. Ele repropõe o privilégio de um logos no cerne de um mundo que parecia privado dele. Ele é também o tensor de invenções, imitações, de desejos e crenças micropolíticas que organizam as partes individuais não totais e favorece uma composição regular entre fragmentos fechados, a comunicação entre vasos não comunicantes. A informação é, para Deleuze, o conjunto das palavras de ordem que a comunicação transmite e faz circular em uma sociedade por duas razões. De um lado, porque a informação com a palavra de ordem de que depende é um sistema de redundância. Ela remete apenas a outras informações, a outras palavras de ordem. Um sistema de redundância é uma ordem circular antes de ser palavra, e comunicação antes de ser informação. Por isso a polis platônica só se ampliava em círculo, porque as leis e a musiqué eram como caixas acústicas, aparelhos de ressonância, sintetizadores de redundância do logos. De outro lado, porque o nomos que instaura uma relação de composição entre informações e entre palavras de ordem não pode instanciar-se em si mesmo. Remete a pressupostos implícitos, não informacionais e não linguísticos. Eles consistem em blocos de agenciamentos que Deleuze e Guattari chamarão concretos, materiais, sociais, até mesmo jurídicos. São eles que garantem que toda modulação incorporal, material e de sentido seja inscrita nos corpos, produz efeitos reais, circunscreva um território determinado. É assim que a informação comunica as palavras de ordem em curso em dada sociedade. Na medida em que ela implica um sistema de redundância,
A informação comunica as palavras de ordem em curso de uma dada sociedade porque o que ela comunica é o nomos que organiza essa sociedade. E também porque a sua comunicação mesma é uma ordem. Ela transmite e reitera um logos, um sentido unívoco de forças de composição que tentam arrastar as multiplicidades, os dividos, os fragmentos, as partes não totais. Ela emite sentenças que são emissões informacionais de agenciamentos materiais, sociais, jurídicos e sensíveis. A informação é uma percussão, uma batida, um signo rítmico, o elemento mínimo que produz a primeira pulsação de um nomos. Ela funciona, por um lado, como arqué e princípio organizador, e como um efeito pulsado de seu logos, que em seguida esquadrinha-se um território, organizam-se sistemas de controles e ecos, exigem-se e distribuem-se os corpos exatamente como a onda acústica mobiliza e requer um meio material para se propagar. Quando Schmitt definia o nomos como efeito de uma tomada de terra, impunha um conceito, um andamento geométrico demais. Instaurava a tomada e a terra no interior de uma geopolítica eurocêntrica, de um tempo histórico e já pulsado. Ao recusar o sentido musical de nomos como uma curiosidade extra-histórica e meta-jurídica, a relação entre a tomada de terra e as relações expressivas que lhe dão consistência permanece intocada. Estas se tornariam inexplicáveis e enigmáticas, a não ser pela violência historicizada e pela elegia colonialista que seu texto representa. Assim como o laço entre nomos e música é genealógico, precisaríamos do ritornello para decompor uma imagem do pensamento que submeteu a música à qualidade sonora, aos caracteres tonais, à distribuição cromática e a uma organização lógica predominante. O ritornello, como a frase musical que aparece em Proust, de Van Tuyl, recupera o desterritorializado na música. Aliás, é justamente como uma voz desterritorializada e ainda não musical, um canto de criança, de mulher ou de pássaro, que a música começa. De fato, o ritornello comporta um coeficiente de territorialização, mas nele a desterritorialização é primeira. Ela é um fator múltiplo de distribuição. Então, sem que o ritornello seja um gênero e o nomos uma espécie, poderíamos dizer que todo nomos é um caso do ritornello. Uma territorialização como uma voz que canta, marca um território. Mais do que isso, o ritornello reconduz ao centro do problema propriamente político dos controles da comunicação e da informação como sistema das palavras de ordem, abrindo-lhes ao potencial modal e político da intensidade musical. Isso se dá a partir de um tempo não pulsado e da dimensionalidade de um território que está por constituir, isto é, toma como ponto de partida a potência modal interna dos agenciamentos para a fuga, a autorreversibilidade. Afinal, todo o problema reside nisso. Como ultrapassar os agenciamentos se não há um fora dos agenciamentos? Como fazer fugirem os próprios agenciamentos sem recusá-los e sem nos evadir ou perder contato com eles? Se a política precede o ser, e portanto não é uma mera composição entre dados prontos e acabados, perguntamos que blocos de afetos, espaços-tempos, intensidades precisamos inventar para romper o círculo da comunicação, atravessar a redundância da informação, liberar o material intenso e as forças contidas nas palavras de ordem. Ao contrário de Schmitt, que se admirava de a Terra tornar-se visível ao ser tomada no campo de forças do nomos, nós nos admiramos da capacidade que a música tem para extrair do nomos e da Terra forças invisíveis e não audíveis por si mesmas. É admirável como o ritornello pode reverter o agenciamento territorial do nomos e o agenciamento harmônico da polis, liberar a Terra do campo de forças de um nomos e a música da distribuição do logos. A potência modal da música e sua política residem em fazer desprender um tempo não pulsado de um tempo pulsado, libertar moléculas sonoras ali onde se acreditava modular notas ou tons puros segundo um código cromático. É que a música e o ritornello maquinam aquilo que Proust vai chamar de a desordem assustadora. A hipótese sônica consiste exatamente nisso, em afirmar que apenas ao captar a intensidade musical do nomos, que podemos avançar numa política que exceda a medida dos agenciamentos do nomos dos controles a ponto de causar sua reversão. É no modo da intensidade musical desterritorializada que o nomos liga-se outra vez àquilo que ele pode e arrisca ultrapassar o limite do nomadismo codificado pelos controles e pelo capital. É no Platão sobre o ritornello que Deleuze-Guattari retoma um sentido musical de nomos. Um nomo musical, dizem eles, é uma musiquinha, uma forma melódica que se propõe ao reconhecimento e permanecerá como base ou solo da polifonia. Isso é, o ritornello exprime a consistência musical de um rumor, de um vozerio, de uma gritaria. Ele é, portanto, a fórmula melódica em que multiplicidades privadas de logos, vozes, rumores, foné, se afrontam, tensionam, decompõem e ganham uma nova velocidade e consistência. O ritornello é uma solução muito diferente da musiquinha platônica.
Ele não remete à música organizada, dividida em gêneros estanques, mantidos pela ciência vigilante de uma pequena elite de chefes perfeitos. O ritornelo não está sujeito ao sistema redundante do juízo logocêntrico, que ordena a polis em um círculo, ou no todo. Tampouco precisa guardar fidelidade psicopolítica máxima às leis da polis e ao eidos de bem que elas inspiram. O ritornelo extrai do caos um cosmos, mas mantém o caos como um meio prenhe de direções vetoriais, de matéria, de expressão, de forças em estado livre. Caosmo, né, como gosta o Guattari. Se nele pode constituir-se uma redundância, esta não é forçosamente centrípeta e circular, e nem se amplia na obediência surda ao princípio do logos e ao ecumenismo ruidoso do capital. As redundâncias se constituem precariamente, como um efeito rítmico e expressivo que produz territorializações e derivas. Ele é um nomos muito diferente da lei e da polis, um tipo duracional de consistência que se mantém reunida à sua potência de saltar sobre o seu próprio território ou limite, e é assim que sua consistência envolve um espaço, produzindo um bloco mutante, uma máquina de guerra com a própria duração. Se o ritornelo desempenha uma função territorial, já não será imaginando o território como meio que uma lei afônica loteia e distribui, mas como produto de uma territorialização dos meios e dos ritmos. O ritornelo é o organizador do agenciamento, o fator de desterritorialização, de passagem ou de fuga do agenciamento dado. Portanto, o ritornelo contém uma dimensão a mais do que o nomos do controle do capital, exatamente aquela que torna possível transpor o nomadismo dos controles do capital como limite relativo. No caso do ritornelo, não se trata apenas de um agente de composição e de organização, isso é, um agente de tomada de fluxos de componentes, mas de um fator de fuga do próprio agenciamento em relação ao qual o território é segundo. Assim, um ritornelo pode ser a canção de uma criança no escuro, a seleção circular do ethos ou da morada, ou a improvisação que, ao romper o círculo e seu centro calmo, o acelera em uma linha de errância. Mas a linha de errância que o ritornelo exprime é sempre primeira, como uma política que vem antes do ser. É a linha de errância do ritornelo, que rompe a redundância, ou então se envolve na forma de um centro calmo, traça um círculo habitável, seja ele um ethos ou uma polis. Está acabando, eu juro. Não é fortuito que os textos em que Deleuze mais se contrapõe à comunicação e à informação sejam principalmente textos sobre música. Parecemos avançar vagamente em direção a uma superioridade sonora, a um curioso privilégio da orelha. É que a música recorda que a comunicação e a informação não têm nada a ver com o visível, a rigor, nem com o enunciável. A música não é nada que se veja, nem que se possa contar. Dizer uma música a alguém é pôr-se imediatamente a cantarolar como uma criança ou uma mulher, é pôr-se a assobiar como um pássaro. É um salto imediato no material intenso que não começou com uma notação inteligente partitural, nem com uma divisão rítmica. Assim como a linguagem pode ser agramatical, a música pode ser atonal. Ela começa como começam os dias ou a natureza. 1000 cantos de pássaros pousados, cada qual em 1000 platôs, azucrinados pelo rumor dos insetos, da lama e da chuva, tudo imerso num ruído branco de sol. Tampouco é à toa que as mais belas páginas que Deleuze escreveu sobre a pintura tenham como tema o grito, e que ele seja invocado constantemente como uma expressão vocal e sonora de tudo o que se afigura intolerável. Só se grita como expressão de ter alcançado o intolerável. Esse estado que, no entanto, não existe como tal. O intolerável é algo que se torna. É um círculo de estorvos mínimos, de sujeições microfísicas, uma matéria percebida infinitesimal que afeta e se acumula no sensível até não poder mais. E daí o grito. Dimensão antilogos da foné, que interrompe a redundância em que se forjou uma sensibilidade especial para o intolerável. O grito é imaterial, exatamente como a impressão de uma frase musical. E assim como a política nada tem de pessoal, um grito não é individual, mas princípio de individuação. Um grito pode reunir multidões ao seu redor ou despedaçar corpos políticos íntegros. Enquanto a informação pode sequestrar crenças, a palavra de ordem pode extorquir comportamentos, só as canções arrastam corpos, falam-lhes por si mesmas, não como logos, mas como foné. Seu regime de intensidades é inteiramente outro. Não mais o da unidade ontológica, nem o da totalidade orgânica, tampouco o da distribuição harmônica. A intensidade musical do nomos também tem um regime. A desordem assustadora de Proust, a anarquia coroada de Artaud, nenhuma delas preocupada com o todo nem com a harmonia. Mais do que a pintura ou a literatura, a música produz movimentos forçados. É produção em estado puro. Como ela pode colocar em presença uma multiplicidade de durações heterócronas, qualitativas, não coincidentes, não comunicativas?
Como ela pode articular um tempo não pulsado, liberado da medida, sem lançar mão da consciência de um sujeito transcendental, portador da síntese do próprio espaço-tempo? É que a música descobre, antes de todas as artes, e antes mesmo, talvez, da filosofia, a solução para o problema das multiplicidades. Uma solução que não passa pela unificação, pela totalização, pelo organismo. Ao lado da descoberta de moléculas sonoras, capazes de atravessar diferentes camadas rítmicas, a música descobre um tipo de individuação sem sujeito e sem identidade, que já não se resume à combinação de uma forma com uma matéria. Há apenas seres musicais que não cessam de se individuar. Ao invés de o som remeter a uma paisagem, a música se torna ela mesma portadora de uma paisagem sônica, carregada de moléculas sonoras heterócronas, de índices de individuação multivetoriais e de velocidades de desenvolvimento melódico díspares e atonais. Sua consistência deriva do acoplamento livre, sem medidas cronométricas, de um material sonoro ao conjunto de forças não sonoras, inaudíveis. É assim que reencontramos na música o ritornelo como um operador maquínico. Ele funciona como fator de consistência para polifonias de vozes minoritárias, para gritos de populações moleculares, para o rumor individual do multidão. Ou então funciona como um sincronizador molecular, que articula as diferenças, elabora um material sempre mais rico, permite identificar a variação contínua, a passagem de uma ordem a outra e o diferente como tal. Mas se a música é uma política, como diz Deleuze, também é porque há dois perigos potenciais na música: o ruído e o fascismo. O ruído ameaça a discernibilidade das diferenças e a consistência de um agenciamento. O ruído é uma síntese de disparates, uma multiplicação excessiva de linhas que apaga a discernibilidade entre os heterogêneos. O ruído os torna vagos e confusos, fazendo-os perder exatamente a consistência. Rasurado pelo ruído, um ritornelo arrisca tornar-se uma reprodução, uma redundância do território assombrado por uma voz solitária. Operação que, a pretexto de abrir um emaranhado de sons, os apaga. White noise, ruído branco. Linha de proliferação, tornada linha de abolição sonora. De outro lado, o fascismo potencial da música. Ele reside na sua relação muito essencial e ambígua com o corpo. Mesmo imaterial, o som nos invade, nos empurra, nos arrasta, nos atravessa, ele nos dá vontade de morrer. Se havia uma sentença de morte na palavra de ordem, a música pode ser atravessada por uma pulsação assassina. Não se faz um povo se mexer com cores, escreve Deleuze Guattari. As bandeiras nada podem sem as trombetas. Sua ambiguidade é precisamente esta. A música vai do imaterial aos corpos, do germe ao soma, e então os exige, os penetra, os recruta, mobiliza os corpos e os faz vibrar. A música pode produzir corpos sonoros harmonicamente fechados em círculos assassinos. Isso não ameaça a consistência, mas a petrifica como um cristal impuro privado de diferença consigo. Os dois perigos que cercam a música, o ruído, o fascismo potencial, são perigos de redundância. O primeiro por perda da consistência e discernibilidade. O segundo por cristalização impura e homogênese assassina. Ambos lançam o ritornelo em um círculo fechado, seja por vagueza e confusão, seja por mobilização assassina dos corpos. Um ritornelo sempre pode comunicar palavras de ordem, fazer ressoar buracos negros, converter-se em um refrão fascista ou em um estribilho viscoso, sempre arriscando retroceder a unidade ao fechamento circular. O fato de que o ruído e o fascismo também sejam potenciais de informação e de comunicação deveria bastar para avançar a hipótese sônica. Ela se desenvolve na ambiguidade de pensar o nome dos controles da informação como música, e a música como uma política que precede o ser e prolonga o antilogos. Um materialismo radical povoado de moléculas insondáveis e de populações moleculares. Talvez elas preparem mais do que vácuos de não comunicação. Não dá para falar do ruído nem do fascismo, que a coisa começa a dar chabu. Né? É isso mesmo. Deu para voltar? Viu? Um materialismo radical povoado de moléculas insondáveis de populações moleculares, e talvez elas preparem mais do que vacúolos de não comunicação, interruptores de redundâncias ou condições de sobriedade contra o ruído. Quem sabe, maquinem um rumor nos corpos, um vozerio inumano, um grito individual contra o intolerável. Germe musical do corpóreo, talvez promessa de um outro lupus.